gente recebeu uma pergunta aqui do Cleiton, no nosso vídeo sobre Petrobras, e a pergunta foi a seguinte: se você tem outras empresas, acredito que explorando petróleo no Brasil, então explica por que pagamos tão caro a gasolina. Essa pergunta foi feita no nosso vídeo se a Petrobras é uma empresa estatal. Meu nome é Pedro Rodrigues e esse é o Pedro Responde. E vamos lá, Cleiton, responder a sua pergunta. Para a gente responder essa pergunta, a gente tem que começar a entender como que é a cadeia de petróleo e de gasolina no Brasil. Existem algumas diferenças em alguns segmentos. Existe a exploração e a produção de petróleo, que são aquelas empresas que vão lá, furam o poço, tiram o petróleo cru. Existe a cadeia de refino, existe a distribuição e existe a revenda do combustível. E aí, quando a gente chega no refino, é que a gente chega num problema. Porque apesar da gente ter várias empresas no Brasil que exploram e produzem o petróleo, com leilões que acontecem, como a gente falou no outro vídeo, quando a gente chega no refino, a Petrobras domina 98% do parque de refino. Além disso, a gente ainda importa gasolina e diesel, porque a gente não consegue refinar todo esse combustível aqui dentro. Vale lembrar também que o petróleo é uma commodity, assim como a gasolina. Então, o preço deles é dado pelo mercado internacional. Então, se o preço do petróleo está alto, o preço da gasolina sobe. Se o preço do petróleo está baixo, o preço da gasolina cai. Isso não acontece só no Brasil, não. Isso acontece no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, na Europa, na Argentina, no Japão, não importa. O preço da gasolina ele é atrelado ao preço do petróleo. Mas aí vem a sua pergunta, mas por que será que aqui é tão caro? Quando a gente fala que a gasolina aqui no Brasil é muito cara, apesar de ter muitas empresas produzindo petróleo, a gente tem que lembrar que basicamente a culpa é de 3 pontos. O primeiro, a gente não tem nenhuma concorrência no refino de petróleo cru no Brasil, só tem a Petrobras, enquanto nos Estados Unidos você tem mais de 160 refinarias de diversas empresas brigando por preço, brigando por mercado, dando prazo. Aqui no Brasil você tem uma única refinadora com 14 refinarias que nem consegue refinar todo o combustível que o país precisa. O segundo ponto são os tributos. No Brasil, como a gente já viu no nosso vídeo do quanto custa, quase 45%, 50% do preço que você paga na gasolina do seu carro são tributos federais e estaduais. Neles aí, principalmente o ICMS. A título de comparação, o Rio de Janeiro, que está na cara da produção de petróleo, que tem uma das maiores refinarias do país, é o segundo combustível mais caro do Brasil. E o terceiro ponto, que muita gente se engana e acha que a culpa do combustível caro é das distribuidoras e dos postos de revenda. Isso não é verdade. Se a gente pegar lá a composição de preço, isso representa somente 18%. E ao contrário do que muita gente pensa, existe concorrência sim. São mais de 160 distribuidoras no Brasil e essas distribuidoras brigam por mercado, por preço e fazem essa concorrência que existe no setor faz a gente pagar um pouco mais barato pelo combustível. E os postos de revenda são mais de 40 mil postos. Aí a concorrência também é total, então muita gente culpa o dono do posto ou a distribuidora pelo aumento do preço do combustível. Isso não é verdade. Tá legal? Então a próxima vez que cada um aqui for trabalhar, pegar seu carro de manhã para viajar, para ir para o escritório, para ir para sua loja, para visitar alguém e passar para abastecer e lembrar que o preço da gasolina está cara demais, lembra desse vídeo e lembra principalmente em reclamar com seu deputado estadual, seu deputado federal ou seu senador para baixar os impostos da gasolina. No Brasil, os impostos da gasolina e os tributos são altos demais e isso que faz você pagar a gasolina cara. Tá beleza? Valeu, pessoal, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo.